O milagre que mudou a vida de Diego, da derrota à vitória pela fé. Diego sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família, a esposa, Ana, e os dois filhos pequenos, Pedro e Maria. Trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas frias e trânsito caótico para garantir o pão de cada dia. Mas, há 6 meses, tudo começou a desmoronar. Primeiro, foi a dor nas costas. Um incômodo que ele ignorou, achando que era só cansaço. Até o dia em que não conseguiu mais sair da cama. O diagnóstico foi implacável: hérnia de disco severa, com risco de paralisia se não fosse operado urgentemente. Os médicos disseram que a cirurgia custaria R$20 mil, um valor impossível para um homem que mal conseguia pagar as contas básicas. A desesperança tomou conta dele. Como vou sustentar minha família se não posso nem trabalhar, pensava, enquanto as lágrimas escorriam em silêncio para não assustar os filhos. Ana, sua esposa, era evangélica, mas Diego nunca havia levado a fé a sério. Oração não paga a conta, ele dizia. Mas, quando viu o marido chorando de dor e desespero, Ana não hesitou. Pegou sua Bíblia, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar com uma fé que Diego nunca havia visto antes. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Toque no corpo do Diego, restaure suas vértebras, abra os céus e prove que o Senhor é fiel, clamava, com lágrimas nos olhos. Foi então que Ana lembrou da Igreja Universal do Reino de Deus, onde uma amiga havia sido curada de uma doença semelhante. Diego, vamos lá. Não temos nada a perder, disse ela, segurando sua mão. Ele, cético, mas sem alternativas, concordou. No domingo seguinte, Diego entrou pela primeira vez na Universal. O impacto foi imediato. O lugar estava cheio de pessoas que, como ele, buscavam uma resposta. O pastor, com uma autoridade espiritual que Diego nunca havia sentido, começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Deus não é um Deus de derrota, mas de vitória. Se você crer, verá a glória de Deus, declarou, enquanto a congregação respondia com amém fervorosos. Quando chegou o momento da oração, Diego sentiu algo diferente. O pastor chamou os enfermos à frente e começou a impor as mãos sobre cada um, ungindo-os com óleo. Ao chegar até Diego, o homem de Deus olhou nos seus olhos e disse: Filho, Jesus já carregou suas dores na cruz. Hoje, você vai sair daqui curado. Em seguida, fez uma oração forte, em nome de Jesus, quebrando toda maldição de doença. Diego sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em seu corpo. Mas o pastor não parou por aí. Você precisa fazer a sua parte. Participar da corrente de oração, trazer sua oferta de fé e não desistir. Deus honra quem honra ele, orientou. Diego, ainda incrédulo, mas com um vislumbre de esperança, prometeu voltar. Nos dias seguintes, Diego começou a frequentar as reuniões. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orações de libertação eram feitas com uma intensidade que ele nunca havia experimentado. Os obreiros oravam com autoridade, expulsando espíritos de derrota e doença. Diego sentia algo se quebrar dentro dele a cada sessão. Ana, por sua vez, não deixava a fé esmorecer. Todas as noites, ela acendia uma vela e orava pela cura do marido, declarando: em nome de Jesus, Diego será restaurado. Eles também começaram a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 70, onde jejuavam e oravam por 70 dias seguidos, crendo no milagre. Mas o maior teste veio quando o pastor anunciou uma vigília de oração especial para casos de cura. Quem quiser ver o milagre, tem que estar aqui à meia-noite, com sua oferta de fé nas mãos, disse. Diego e Ana não tinham dinheiro, mas Ana vendeu um colar que ganhará da mãe e, com lágrimas, colocou o valor em um envelope. Deus, isto é tudo que temos, mas cremos que o Senhor multiplicará, disse ela, entregando a oferta no altar. Naquela noite, enquanto o pastor orava com unção, Diego sentiu uma dor aguda nas costas, como se algo estivesse se ajustando. De repente, um estalo. Ele gritou, não de dor, mas de surpresa. Quando tentou se levantar, conseguiu. Sem dor. Sem limitação. Completamente curado. O pastor, emocionado, pediu que lhe desse um testemunho ali mesmo. Com a voz embargada, Diego subiu ao altar e contou como Deus havia tocado sua vida.
Eu vim aqui descrente, mas hoje saio sabendo que Jesus é real. A medicina disse que eu precisava de cirurgia, mas Deus disse que eu estava curado, declarou, enquanto a igreja explodia em glórias a Deus. Os dias seguintes foram de restauração total. Diego voltou a trabalhar, mas agora com um propósito: levar outras pessoas à igreja. Ele e Ana se tornaram cooperadores fiéis, participando de todas as campanhas, dando o dízimo e as ofertas com alegria, sabendo que Deus honra a fidelidade. Um ano depois, Diego não só estava completamente saudável, como havia comprado seu próprio carro para trabalhar, através de uma bênção financeira que veio após uma corrente de prosperidade que eles fizeram na igreja. Deus não só curou meu corpo, como abençoou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei, dizia ele, sempre que dava seu testemunho. A lição que Diego aprendeu foi poderosa: a fé não é passividade, é ação. É crer mesmo quando tudo parece perdido, é obedecer aos princípios de Deus mesmo quando a lógica diz que não faz sentido. Se eu não tivesse dado aquele passo, se não tivesse colocado minha fé em prática, ainda estaria deitado em uma cama, amargurado. Mas Deus me tirou da lama e me colocou sobre a rocha, testemunha, com os olhos brilhando. Hoje, Diego é um dos primeiros a chegar na igreja. Ele ajuda nos cultos, ora pelos enfermos e sempre lembra: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer e não desistir. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades que transformam vidas todos os dias. Um dia, enquanto Diego ajudava a organizar as cadeiras do templo antes do culto da noite, uma mulher entrou correndo, com o rosto marcado pelas lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de cerca de 60 anos, que ele já tinha visto algumas vezes nos cultos, sempre sentada nos fundos, como se quisesse passar despercebida. Dessa vez, porém, ela não conseguiu se conter. Meu filho, por favor, me ajuda. Ela suplicou, segurando o braço de Diego com as mãos trêmulas. É o meu neto, o Lucas. Ele está no hospital, os médicos disseram que não tem mais jeito. Ele tem só 10 anos. Diego sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquele desespero que faz a gente pensar que o mundo está desabando. Mas também conhecia o poder da fé que havia mudado sua própria história. Sem hesitar, ele a abraçou e disse com firmeza: Dona Maria, Deus não desistiu do Lucas. Vamos orar agora mesmo. Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Já orei tanto. Já fiz promessas, já acendi velas, já fui em tudo quanto é lugar, e nada adianta. Os médicos falam que é só questão de horas. Diego olhou nos olhos dela e, com a mesma convicção que havia aprendido em sua própria batalha, respondeu: Então é agora que a gente vai crer de verdade. Não é com velas, não é com promessas humanas. É com a fé em Jesus. Vamos lá, senta aqui comigo. Ele a levou até um dos bancos da frente, bem perto do altar, e começou a orar em voz alta, com autoridade. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, mas sim uma clamão cheia de fé, como se estivesse falando diretamente com Deus, sem medo. Dona Maria, a princípio, só conseguia chorar, mas aos poucos, enquanto Diego declarava a vitória sobre aquela situação, ela foi sentindo uma paz estranha invadir seu coração. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Diego declarou, com as mãos levantadas. O mesmo Deus que me tirou de uma cama de hospital é o Deus que vai restaurar a vida do Lucas. Não é questão de horas, é questão de milagre. Nesse momento, o pastor entrou no templo e, percebendo a cena, se aproximou. Sem precisar de muitas explicações, ele se juntou à oração, impondo as mãos sobre Dona Maria e declarando: Em nome de Jesus, a morte não terá vitória sobre essa criança. O sangue de Cristo fala mais alto que qualquer diagnóstico. Dona Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Não era mais o choro de desespero, mas uma esperança que ela não sentia há dias. Quando saíram da igreja, Diego não a deixou ir sozinha. Ele a acompanhou até o hospital, orando o caminho todo. Chegando lá, os médicos tentaram impedi-los de entrar no quarto do menino, alegando que ele estava em estado muito grave, mas Dona Maria, com uma coragem que não tinha antes, disse: Meu neto vai viver, e eu vou ver isso com meus próprios olhos. Quando entraram no quarto, a cena era departadora. Lucas estava pálido, conectado a aparelhos, com os olhos fechados. A respiração era fraca, quase imperceptível.
Diego não se abalou. Ele se aproximou da cama, colocou a mão na testinha do menino e começou a orar novamente, dessa vez com ainda mais intensidade. Lucas, em nome de Jesus, levanta e vive. Ele ordenou, com lágrimas nos olhos, mas com uma fé inabalável. De repente, como se um sopro de vida tivesse entrado naquele quarto, o monitor cardíaco começou a apitar de forma diferente. Os olhos de Lucas se mexeram debaixo das pálpebras, e então, lentamente, ele abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Um milagre estava acontecendo bem na frente deles. Os médicos correram para dentro do quarto, incrédulos. Exames foram feitos às pressas, e o que era para ser um quadro sem esperança se transformou em um caso de recuperação inexplicável. Em menos de uma semana, Lucas já estava sentadinho na cama, falando com a avó e pedindo um suco. Os próprios médicos, sem explicação científica, disseram apenas: "Não sabemos como, mas ele está se recuperando." Dona Maria não precisava de explicações. Ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Naquele dia, dentro da Igreja Universal, ela havia aprendido que Deus não olha para a lógica dos homens, mas para a fé daqueles que creem. E agora, ela tinha uma história para contar. Hoje, sempre que pode, Dona Maria leva o Lucas aos cultos. O menino, que já corre e brinca como qualquer criança, adora contar para todo mundo como Jesus o salvou. E Diego? Bem, ele continua lá, na frente de batalha, ajudando quem chega desesperado, porque sabe que, onde há fé, não há impossíveis. Deus não muda, ele sempre diz, com um sorriso no rosto. Ontem fez por mim, hoje fez pelo Lucas, amanhã pode fazer por você. Basta acreditar e não soltar a mão dele. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São provas de que, quando a gente confia em Deus, até o impossível se curva. E foi assim que a história de Dona Maria e do Lucas se tornou um testemunho vivo dentro daquela igreja. Toda vez que ela entrava pelas portas da Universal, as pessoas já a reconheciam. "Lá vem a mãe do menino que Jesus ressuscitou", sussurravam com os olhos brilhando. Não era exagero. Para ela, tinha sido uma ressurreição. Os médicos não tinham mais explicações, os exames não mostravam sequer cicatrizes do que um dia foi uma sentença de morte. O coração do Lucas batia forte, os pulmões respiravam sem ajuda, e os braços que antes ficavam inertes agora se levantavam em adoração. Mas a transformação não parou no físico. Dona Maria, que antes vivia amargurada, com o coração cheio de medos, agora era outra mulher. Ela aprendeu que a oração não era só um pedido, mas uma conversa. E que a fé não era só esperar, mas agir. Toda semana, ela levava um pouco de comida para os obreiros, ajudava a arrumar as cadeiras, abraçava quem chegava chorando. "Se Deus me deu de volta o meu filho, o mínimo que posso fazer é dar um pouco de esperança para quem ainda está lutando", ela dizia. E o Lucas? Ah, o Lucas era a maior prova de que Deus não faz nada pela metade. O menino, que os médicos disseram que jamais falaria direito, agora recitava versículos de memória. Aquele que deveria ter ficado com sequelas, corria pelo pátio da igreja como se nunca tivesse conhecido uma cama de hospital. Uma vez, durante um culto, ele subiu no púlpito sozinho, com seus 7 anos de idade, e disse com voz firme: "Jesus me curou. Ele pode curar você também." A igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. Até o pastor, emocionado, teve que enxugar os olhos antes de continuar a pregação. Diego, o obreiro que nunca desistiu, via tudo aquilo como um sinal de que estava no lugar certo. Ele agora liderava um grupo de oração para pais de crianças doentes, e toda semana chegavam novos relatos de curas. "Não é magia, não é sorte", ele repetia. "É Deus orando a fé do seu povo." Muitas vezes, ele olhava para o Lucas brincando e lembrava daquela noite em que quase desistiu. Se tivesse virado as costas, se tivesse deixado o cansaço falar mais alto, talvez a história fosse outra. Mas ele aprendeu que, na obra de Deus, o anquasia não existe. Ou a gente confia até o fim, ou perde a bênção na última hora. Um dia, uma mulher chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela carregava no colo uma criança de 2 anos, pálida, com tubo saindo do nariz. "Meu filho tem a mesma doença que o seu tinha", ela sussurrou para Dona Maria, com a voz quebrada. "Os médicos disseram que não há mais o que fazer." Dona Maria não hesitou.
Pegou a mão daquela mãe, levou-a até a frente do altar e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. O Senhor fez pelo Lucas, e o Senhor vai fazer por este menino também, ela declarou. Dias depois, a mesma mulher voltou. Desta vez, sem os tubos, sem o desespero no olhar. A criança sorria, fraca ainda, mas viva. Os médicos não entendem, ela disse, abraçando Dona Maria. Os exames melhoraram de um dia para o outro. Eles disseram que é inexplicável. Dona Maria sorriu, porque ela já sabia, para Deus, não existe a inexplicável. Existe apenas a fé que move montanhas e o amor que não desiste. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a igreja ficava mais cheia. Não eram só pessoas buscando milagres, eram almas sendo transformadas. Porque na Universal, as pessoas aprendiam que o milagre não era só a cura, mas a mudança de vida. Era o viciado que largava as drogas, o casal que se reconciliava, o desempregado que conseguia o trabalho. Tudo começava com um passo: entrar pela porta, ajoelhar no altar e dizer, mesmo com a voz trêmula, Deus, eu creio. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não do jeito que a gente espera, não no tempo que a gente quer, mas sempre no momento certo. Porque Ele não está no negócio de fazer metade. Quando Deus age, Ele restaura por completo. E isso, Dona Maria, Diego e agora centenas de outras pessoas podiam confirmar. Na Universal, a fé não é teoria. É história viva. É milagre andando. É Deus provando, mais uma vez, que para Ele, nada é impossível. Naquele mesmo domingo, enquanto Dona Maria abraçava Diego no corredor da igreja, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, o coração partido pela traição do marido e a vergonha de não conseguir perdoar. Carregava uma bolsa pesada não só pelos documentos, mas pela culpa de ter pensado em desistir de tudo. Se ao menos eu tivesse força para começar de novo, sussurrou, enquanto seus olhos enchiam d'água ao ver o altar iluminado. Foi então que uma obreira, a irmã Paula, se aproximou com um sorriso que parecia dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. Sem perguntar nada, ela apenas segurou a mão de Ana Clara e levou até a frente, onde o pastor estava orando por cada pessoa. Deus não quer que você viva presa ao passado, disse o pastor, como se estivesse falando só para ela. Hoje é o dia da sua libertação. Ana Clara caiu de joelhos. Não foram palavras bonitas que saíram de sua boca, mas um choro quebrado, daquele que só vem quando a alma não aguenta mais esconder a dor. E foi ali, entre lágrimas e mãos levantadas, que ela ouviu uma voz dentro do coração: Filha, eu já perdoei você. Agora, deixe-me perdoar por você. Não houve trovões nem luzes cegantes, apenas uma paz tão profunda que ela sentiu o peso sair dos ombros como se alguém o tivesse tirado com as próprias mãos. Quando se levantou, Ana Clara não era mais a mesma. O ódio que a consumia havia se transformado em uma estranha esperança. Na semana seguinte, ela voltou à igreja com o marido, sim, o mesmo que a havia magoado. Ele, surpreso com a mudança dela, aceitou vir só para ver do que se tratava. Mas ao ouvir o testemunho da esposa no altar, também se ajoelhou. Eu não mereço, mas peço perdão, disse entre soluços. E Deus, que não olha para o que merecemos, mas para o coração arrependido, começou a restaurar aquele lar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas, viciado em crack há 7 anos, entrou na Universal arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Ele veio de má vontade, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas pela abstinência. Isso aqui não vai adiantar nada, murmurou, encostado na parede dos fundos. Mas quando o pastor falou sobre a força de Deus para quebrar toda a cadeia, algo dentro dele estremeceu. Não era a primeira vez que ouvia falar de Deus, mas era a primeira vez que sentia que aquela voz falava com ele. No final do culto, a mãe de Lucas o puxou para a frente. Ele resistiu, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, algo invisível quebrou. Lucas sentiu como se uma corrente pesada se partisse dentro do peito. Naquela noite, ele dormiu sem o desejo pelas drogas pela primeira vez em anos. E no dia seguinte, acordou com uma fome diferente, não pela pedra, mas pela palavra. Começou a frequentar as reuniões de libertação, a ler a Bíblia, a servir na igreja.
6 meses depois, estava batizado, empregado e, o mais incrível, ajudando outros viciados a encontrarem a mesma liberdade. Essas histórias não eram exceção. Todos os dias, na Universal, vidas eram reescritas. O apressado que parava para ouvir uma palavra e descobria que Deus tinha um plano. A mãe que levava o filho rebelde e via o milagre da obediência florescer. O doente que recebia não só a cura, mas a revelação de que sua vida tinha propósito. Porque o Deus que opera na Universal não é um Deus de fórmulas, é o Deus que vê cada lágrima, ouve cada suspiro e age no tempo certo. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos se multiplicavam. Quem entrava ali com dor saía com esperança. Quem chegava quebrado ia embora restaurado. E quem pensava que não tinha mais jeito descobria que, com Deus, sempre há um novo começo. Porque na Universal, o milagre não é só uma história que se conta, é uma realidade que se vive. Todos os dias. Em cada vida. Em cada coração que se abre para crer. E então, veio o dia em que o milagre se revelou não como um fim, mas como um recomeço. O homem apressado, que antes corria atrás do tempo, agora parava para abraçar o filho que pensava perdido, compreendendo que Deus não apenas mudou o caminho dele, mas o coração, transformando pressa em propósito. A mãe, que tanto chorou pelo filho rebelde, viu-o, anos depois, não apenas obediente, mas servindo no altar, com lágrimas nos olhos ao dizer: Mãe, Deus me encontrou onde eu não queria ser encontrado. E o doente, cujas mãos trêmulas agora seguravam uma Bíblia desgastada, descobriu que a cura do corpo era só o início. O verdadeiro milagre foi entender que sua dor tinha sido o solo onde Deus plantou uma fé inquebrantável. Eu pensei que queria saúde, confessou, mas Deus me deu algo maior, uma razão para viver. Porque milagre não é só o que vemos, é o que sentimos quando Deus escreve direto na alma. Não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles, sussurrando: confia. Eu ainda não acabei contigo. A lição. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você. Ele muda você no meio das circunstâncias. E quando menos esperamos, a vida que achávamos arruinada se torna o maior testemunho de que, com ele, até as cinzas podem florescer. Por isso, na Universal e em todo lugar onde a fé é sincera, o milagre não é uma exceção. É a regra. Porque Deus não faz coisas milagrosas. Ele faz vidas milagrosas. E a sua pode ser a próxima.